Alô, muito boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Amorim, é um enorme prazer estar aqui com vocês. E eu queria colocar em perspectiva o que está acontecendo com esse nosso planetão. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é citando uma frase que, salvo engano meu, o primeiro a dizer foi Confúcio, que a única constante da vida é mudança. E eu não podia concordar mais. Agora, isso não fala se as mudanças são boas ou se elas são ruins. E na vida a gente tem todas elas, tem boas e más mudanças. Mas eu queria mostrar que para o planeta tem algumas muito positivas e outras nem tanto, que aconteceram principalmente nessa última década. E queria colocar em perspectiva quais são elas. Especificamente do que trata esse fórum, a questão social, a gente teve alguns avanços muito importantes à medida que os países que mais crescem no planeta passaram a ser países pobres e muito populosos. O que isso significa na prática é o seguinte: só na década passada não, só nos últimos 6 anos, 57 milhões de brasileiros, já que a gente está no Brasil, emergiram para as 3 classes sociais mais altas brasileiras. Eles passaram a ser pelo menos classe média. Do ponto de vista de inclusão, o que isso significa é o seguinte: o Brasil ganhou uma Itália inteira nova de gente que na prática estava excluída em graus maiores ou menores e que deixou de ficar. Os números na Índia e na China são tão ou mais impressionantes. Só na China existe uma expectativa que, se o que aconteceu nos últimos anos se mantiver, em 2020, daqui a 8 anos, a classe média chinesa, que hoje é de 206 milhões de pessoas, passa para 660 milhões de pessoas. Isso traz 2 tipos de mudanças capitais. Por um lado, isso faz com que o processo de inclusão já esteja acontecendo num ritmo que a gente nunca viu. Por outro, isso multiplica por muitas vezes os desafios ambientais. E é dentro desse cenário, dessas mudanças que se somam a várias outras, que eu queria chamar o painel, que é exatamente para tratar de uma outra mudança importante que esteve, que aconteceu, que ganhou força, que vai continuar a ganhar força, que é, a gente passou, na parte de inclusão, de um modelo que era dominado por filantropia, e filantropia tem uma série de méritos, mas como tudo na vida tem seus méritos e seus deméritos, a gente viu o nascimento de um modelo adicional que está ganhando cada vez mais força, cada vez mais importância, que são de negócios inclusivos, que buscam a própria sustentabilidade do negócio, além da inclusão. E exatamente para falar disso, eu queria chamar quem entende do assunto. E essas pessoas são... eu queria começar chamando o Vishnu Swaminathan, que é diretor da Choca. Vishnu, por favor. Muito obrigado. Queria chamar o Luiz Ross, que é diretor da Iniciativa de Oportunidades para a Maioria do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Obrigado, Luiz. A Margot Brandenburg, diretora de Investimento de Impacto da Fundação Rockefeller. Tudo bom, Margot? E, por último, mas sem dúvida não com menos importância, a Carmen Correa, que é a responsável pela estratégia de mercados inclusivos da Vina. Carmen, obrigado. Carmen. Bom, indo direto ao assunto, para começar, o que eu queria fazer é pedir para cada um de vocês falar um pouquinho das iniciativas que vocês estão participando de negócios inclusivos. O que vocês têm para contar para a gente, para todo esse público aqui? Aproveitar que você já está mais perto, Carmen, se puder começar, eu agradeço. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar aquí en Río de Janeiro, en esta ciudad maravillosa. Desde Avina venimos impulsando lo que son los negocios inclusivos desde hace más de 6 años, porque creemos que a través de los negocios inclusivos podemos de alguna manera generar riqueza con equidad, tratando también de generar esta riqueza de una forma acelerada, de una forma innovadora
y poder así generar un impacto en la sociedad, en la base de la pirámide puntualmente. Podemos de esta manera nosotros llegar a esta población más vulnerable. Y nosotros venimos trabajando ya desde hace una cantidad de años, diría que más de 16 años, en todo lo que es el desarrollo, el impulso de la responsabilidad social empresaria en la región. Fuimos los principales promotores de la RSE en América Latina y esto nos sirvió a nosotros para conocer el empresariado, para conocer además quiénes podían generar un cambio desde el sector privado y poder con ellos construir cambios, poder con ellos también conocer y de alguna manera desarrollar la innovación para llegar a lo que es hoy el concepto de mercados inclusivos. Vamos más allá del negocio en sí mismo ya, porque creemos que no podemos acotarlo a un negocio, sino que tenemos que incluir ese negocio en un mercado. El mercado en sí mismo tiene que ser inclusivo. Definimos los negocios inclusivos como aquellas iniciativas que son rentables económicamente, pero que también generan un impacto social y o ambiental, utilizando lo que son los mecanismos de mercado para poder llegar a incidir en la calidad de vida de la base de la pirámide. Tenemos ejemplos muy concretos en los cuales venimos trabajando. No solo nosotros trabajamos directamente con algunos emprendimientos, sino que trabajamos también en el fortalecimiento de lo que son las plataformas, las aceleradoras, las incubadoras de negocios que llegan a un mayor número de negocios inclusivos y también trabajamos en todo lo que es el desarrollo de la inversión de impacto tan necesaria para poder dar acceso al financiamiento de estos tipos de negocios. Algunos ejemplos los han visto hoy en los paneles que tuvimos previamente, como Kies de los Bosques, un negocio de Guatemala que trabaja con lo que son las comunidades indígenas de mujeres y que de alguna manera trata de acercar dos mundos, como ellos mismos se definen, tratando de generar que las artesanías de estas mujeres indígenas lleguen a los mercados de primera línea, puedan ser comercializados en tiendas como Polo, Ralph Lauren o Walmart. Entonces, lo que ellos hacen es agregar diseño, dar capacitación, dar acceso y conformar todo lo que es necesario para que esas mujeres se incorporen al mercado. Y lo que se logra con esa incorporación genera un impacto sumamente importante, no solo en la mujer en sí mismo, en ella como persona, sino que en su comunidad. De alguna manera esa mujer va a tener mayor poder de decisión en su familia, va a tener mayor poder de decisión en la educación de sus hijos y va también a poder generar un impacto en la comunidad donde está inmersa. Tenemos también ejemplos en comunidades de agua, donde se le está dando acceso a lo que es el agua potable. Son comunidades, muchas de ellas en Paraguay, donde trabajamos con todo lo que es la estrategia del acceso al agua, que Avina viene también impulsando en toda la región. Y con esto nosotros generamos un impacto sumamente importante porque llegamos a darle agua de calidad a la gente. Hoy son más de 8.500 familias en una comunidad en Itapuaga, que es en Paraguay, donde estas familias logran tener un agua de calidad, bajar la mortalidad infantil por tener esa agua de calidad, contar con saneamiento y de alguna manera generar un impacto en lo que hace a también la gestión, aprendiendo en lo que es la gestión de las empresas, porque logran ellos mismos gestionar sus propias empresas. Tenemos también emprendimientos muy diversos en lo que hace a compartir incluso un auto, que es un emprendimiento que es en México, que es apoyado por New Ventures México, una incubadora que está apoyando este tipo de negocios en México y que lo que hace simplemente es dar acceso a un sistema que permite que aquellas empresas que cuentan con un número importante de empleados puedan coordinarse para usar un mismo automóvil y de esta forma bajar las emisiones que ellos generan en el medio ambiente. Son diferentes tipos de emprendimientos, podemos seguir listando un montón, no quiero robar tiempo al resto de los panelistas, pero con gusto después más adelante seguiremos comentando. Fantástico, Carmen. Sem dúvida nenhuma, vocês tocou pelo menos em 3 pontos que eu acho que são chaves
poder das mulheres, e sem isso não vai haver inclusão nunca. Água, que talvez seja a coisa mais preciosa que a gente tem no planeta, e que vem sendo, infelizmente, há muito tempo mal cuidada. E a última que é energia, porque você falou da questão dos carros e a necessidade de energia. Mas eu queria passar para a Margot e perguntar sobre o que a Rockefeller Foundation tem feito em negócios inclusivos. Por favor, Margot. Sure, thank you, Ricardo, and thank you for the opportunity to be here. Maybe just a word of background on the Rockefeller Foundation, because in recent years we've been less active in Latin America than my counterparts on the panel. We're a large private foundation in the United States, founded in 1913 by John D. Rockefeller. Our headquarters is in New York, and we have offices in Nairobi and Bangkok and a campus in northern Italy. And our mission is to improve the well-being of humanity. So it's quite broad. And our guiding principles... É uma missão muito fácil de ser atingida. A very easy mission to accomplish, right? Exactly. Low-hanging fruit, if you will. Our guiding principles are to promote growth with equity. So we see in that already the beginnings of an inclusive business engagement, and also to promote resilience, both to chronic stresses and to acute shocks. And again, with whether it's climate change or poverty or other forms of inadequacy, we think resilience is a very important concept. But we engage with inclusive businesses through two ways. First, we try to infuse principles of inclusive business across the range of work that we do. So we have a dedicated initiative on transforming health systems, and within that there's a strategy around e-health and m-health and new delivery channels that are cost-effective and can serve a much wider audience. And so there the goal is universal health coverage, but inclusive business is a means, and that is consistent across a broad range of our work. But in addition to that, we have had for the past 4 years, going on 5 years, a dedicated program initiative whose purpose is to accelerate the development of what we call an impact investing industry. So to build an ecosystem where people can place capital with the deliberate intent to generate a positive social and or environmental impact beyond a financial return. And now that's been investor facing, but obviously enterprises, inclusive businesses are the ways in which capital gets turned into jobs, into affordable goods and services, into environmental benefit. And so within that broader ecosystem strategy, we've had 4 pillars. One is to build collective action or leadership. And so we're proud to have supported Sistema B, and I know you've heard from Maria Emilia earlier, the Global Impact Investing Network, other networks that can come together and really grow the pie. The second part of our strategy has been market architecture, so global rating systems, social stock exchanges, the public and private goods that you need to make a whole sector more efficient and more impactful. The third has been to contribute to intermediaries, so we will support business incubators. We make what's called program-related investments or concessionary investments into intermediaries like Ignia, Root Capital. Maybe we can get into some examples later. And fourth is supporting basic policy and research. And I would just finish by saying people often find it a little bit surprising that a private foundation has a deliberate focus on something with investing in the title or even business in the title. And for us, the rationale is fairly clear. We are about to celebrate our centennial anniversary. As I said, we were founded in 1913. And as we reflect on the first century of our operation, and I should say it's a very proud history, I think you pointed out that philanthropy has a lot of merits. But the model was very much one in which nonprofits would fund social innovation, and we expected larger charities or governments to take it to scale. And as we look ahead at the century that lies in front of us and beyond, it's clear that the combined resources of philanthropy and government are not going to be sufficient to address the problems of our time.
So that, in combination with what you started by saying, which is that business as usual is not working, those two realizations have really converged and meant that we look to inclusive business to really advance a broad range of programmatic strategy. Muito obrigado, Margot. Você tocou em 2 pontos que também me parecem fundamentais. Um deles que tem a ver com uma das outras mudanças talvez mais marcantes da última década, que é exatamente a criação de redes. Isso em todos os níveis. A gente normalmente fala mais sobre isso do ponto de vista de internet, redes sociais, mas eu acho que é fundamental criar espaços onde iniciativas de sucesso possam gerar novas iniciativas de sucesso. E eu fico feliz de saber que a Rockefeller Foundation está ajudando nisso. Mas você falou numa outra coisa, que é normalmente as pessoas não unem a ideia de investimento com social, que é uma das coisas que vocês têm feito. Banco, investimento é a palavra base, até onde eu sei, né, Luiz? Então eu queria passar a bola para você e queria que você dissesse como o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem investido em iniciativas, em negócios sustentáveis e particularmente com um foco social. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Ricardo. E, em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui, agradecer aos organizadores, a Fundação Roberto Marinho, a Vina e outros, por colocar, enfim, esse evento tão bonito aqui. Eu acho que foi uma iniciativa muito bem pensada. Em segundo lugar, colocar um pouco em contexto a Rio+20 em relação a Rio 92, quer dizer, sobretudo para a região da América Latina. Quer dizer, a Rio 92 acontece para a América Latina logo depois de uma década perdida. Aqueles que têm a minha idade viveram a década de 80 na América Latina. Foi uma década perdida, sem crescimento econômico. A Rio+20 acontece exatamente no momento de que essa é a década da América Latina. É importante colocar, do ponto de vista de contexto, para ver as possibilidades que a gente tem. E por que é a década da América Latina? Porque, em primeiro lugar, os países nos últimos 10, 15 anos fizeram reformas macroeconômicas importantes e colocaram a questão fiscal no seu devido lugar e com a sua devida importância. Isso nos ajuda a crescer. Segundo lugar, nós temos um bônus demográfico. Quando você compara a idade média da América Latina, que é de 27 anos, com a da Europa, que é 40, e da China, que é 33, isso nos dá, só no Brasil, para vocês terem ideia, tem 47 milhões de jovens. Quer dizer, isso, na verdade, é um bônus demográfico tremendo. Quando a gente pensa do ponto de vista de recursos naturais, a região é riquíssima. E ainda que a gente tenha muito que avançar do ponto de vista da governança dos recursos naturais, de como nós tratamos, de como nos protegemos, quando nós comparamos com África e Ásia, de certa forma, nós estamos bastante avançados também do ponto de vista de governança. E, por fim, que nos remete a esse tema de negócios inclusivos, a questão da redução da desigualdade social. O Brasil é o maior exemplo, mas você olha para o Peru, está acontecendo a mesma coisa, você olha para a Colômbia, está acontecendo a mesma coisa. Muitos países da América Latina estão finalmente conseguindo ter políticas inclusivas bastante importantes que reduzem a desigualdade social. Isso cria um contexto bastante favorável para a gente olhar a região com uma perspectiva completamente diferente, de pensar que 360 milhões de pessoas, 70% da América Latina, que vivem com $300 por mês, na verdade constituem um mercado de oportunidade de 500 bilhões de dólares por ano. E esse mercado está sendo completamente inexplorado do ponto de vista de novos negócios, de como servir a essas demandas que são não atendidas na área de educação, na área de saúde, na área de saneamento, na área de broadband, né? Só para pensar em alguns setores. Então, o grande chamamento dessa mesa e dessa discussão é: pode o setor privado, a partir de um novo olhar, a partir de novos modelos de negócio, baseado em incentivos que não são os incentivos de baixo volume e altas margens, mas de alto volume com baixas margens, começar a repensar a sua modelagem, começar a pensar como fazer negócios que sejam inclusivos para servir milhões de pessoas. Por que as empresas seguem brigando pelo que a gente chama de mercados vermelhos, saturados, onde todas as empresas estão tentando, quando você tem mercados azuis completamente inexplorados, que você pode inovar? E aqui se liga a questão da sustentabilidade. A base da pirâmide é a melhor oportunidade de se pensar e de se testar novas abordagens do ponto de vista de sustentabilidade, para levar energia, para levar água, para pensar transporte, mobilidade. Então, nós do BID
estamos pensando do ponto de vista macro, como nós aproveitamos essa oportunidade e essa década da América Latina para, junto com o setor privado, que gera 90% dos empregos da região, pensar quais são os novos modelos e quais são as novas abordagens. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais depois sobre esses modelos de negócio. Hoje nós operamos em 18 países, mais de 200 milhões de dólares de investimento. Não é filantropia, como o Ricardo mencionou, não é responsabilidade social corporativa. Isso são negócios em que servir os grupos de baixa renda estão no centro da decisão estratégica das empresas. É isso. Muito obrigado, Luiz. Luiz começou falando que essa é a década da América Latina. Vishnu, eu iria um pouco mais longe. Eu diria que essa foi, a passada já foi, e eu diria que essa será de novo, são as décadas dos países emergentes. Isso não se limitou à América Latina, a gente viu o mesmo processo na Ásia, viu o mesmo processo na África, a gente viu os países emergentes emergindo, coisa que não acontecia. Para dar um dado para vocês, na última década, se a gente for comparar o tamanho de uma economia em 2000 com 2010, o quanto cada economia do mundo cresceu em dólar, o que a gente teve foi que a economia que mais cresceu em termos absolutos foi a chinesa. A segunda foi a americana, que mesmo crescendo pouco em termos relativos, é muito grande. A terceira foi a brasileira e a quarta, a indiana. Como o Vishnu é o responsável pela operação exatamente na Índia, eu queria saber o que isso significa do ponto de vista do que a Ashoka tem feito na Índia e no mundo de uma forma geral, em termos de negócios inclusivos. Sure. Ricardo started by saying the Confucius comment that nothing is constant except change. So let's just look at how businesses have been changing. You know, I think all of us agree to one common thing, that businesses are not the same in the last 10 years or even 20 years. The rate of change in business is extremely high. Earlier, companies could afford to work on their own. They could set up a division which will take care of everything on their own. And we call it the silo mode of operation, right? So everything was done by them. Everything was done by one organization, one company. But we see that that's not working anymore. No more companies can work and afford to work in just in one environment, do everything by themselves. So they have to collaborate. So collaboration has become a constant theme against companies. And when we look at collaboration, we say that it's not just external to the company. Yes, of course, they have to make products and services and they have to collaborate with others. And even within the organization, things are not the same. Within the organization, people, they want entrepreneurs to join them. They are no longer looking for employees. They want really entrepreneurs to join them to take up new initiatives. So the hierarchy within the organization is also changing dramatically. So one of the basic understanding of Ashoka was that companies constantly have to change. And when we talk about change, we all know that they cannot afford to do what they were doing before. They cannot do the same things what they were doing yesterday. To be sustainable in the new environment, they have to do something totally new. So, for example, they have to address markets which they have never addressed before. They have never looked at the low-income communities as a potential market. One common thing which we all heard here is, can it be market-based? Can it be a market-based solution, not just for the affluent or the middle class? Can it be market-based even for the low-income community? Can we talk about small profits but in volumes? Is that possible? Now, this is something which companies are not used to thinking. The second one is to address these communities. They have never thought of partnering with a social entrepreneur. Now, many of us here are social entrepreneurs. What do social entrepreneurs have to offer? Social entrepreneurs know these communities like nobody else. Social entrepreneurs know these communities and what their needs are, which the companies don't know. So instead of reinventing the wheel, can they partner with the social entrepreneur? Can that bring a solution for them? That's the second observation we have. The third one is, of course, when you're talking about such markets, you have to innovate, right? Meaning innovation and new product development is a constant thing. Even though we are talking about small profits,
we really have to make sure that the product is really affordable and very unique for the poor people. One famous statement goes that the poor people cannot afford low quality, right? Meaning they really cannot afford low quality because they really want high quality which can sustain them for a longer period of time. The product has to serve them for a longer period of time. So the old notion of cheap for the low income community does not work anymore. So we can go on and on with this innovation and products and stuff like that. But fundamentally we know that you cannot do things which you have been doing before. You have to do something new. So with that motion, pushing the envelope slightly forward to what Carmen was talking about, we need to have inclusive businesses. We need to produce products for the community which is being ignored. And number two, we have to make sure that they are paying for it. Only when they pay, it becomes sustainable and scalable. Because we're really talking about millions and millions of people in that particular segment. You cannot live just on philanthropy. Now, the second one we are saying here is that we're pushing the envelope further by saying, can we really make sure that instead of reinventing the wheel, partner with the social entrepreneur? What is the role of the social entrepreneur here? Is it just identifying these markets or really collaborating with the social entrepreneur to make sure that these products and services reach the right segment ongoing? The third one, which is extremely important for us at Ashoka, we're talking about, can this really reach scale? It's not about just doing in a small community, in a small geography. Can we really talk about industry transformation? Can people really look at it completely differently? Earlier, companies wanted to create patents, right? Meaning patents and, their intellectual property so that only they will grow. But it's no longer working, all of us know. Now it's really about reaching scale so that your business model gets copied by somebody else. And are you open towards that as an organization? It's extremely important. And of course, we have to look at transforming the industry. So we created a program in Ashoka which was called Full Economic Citizenship. What it simply means is that can everybody participate in an economy no matter what their economic status is? They could be poor people, they could be middle class, they could be the top of the pyramid. But can everybody participate in an economy? Look around us. How many economies does everybody is able to participate? Of course, we're not talking about the Rolls-Royce economy. We're talking about basic services, right? Water. We all can afford to drink bottled water. But how many people in the world cannot even afford to have clean drinking water? But can they participate in an economy of water? That's extremely important for us. So that's the program which is called Full Economic Citizenship. And we believed on one theory. We said, by for-profit organizations partnering with social organizations and social entrepreneurs, huge potential can be unlocked for the base of the pyramid by creating new products and services. We at Ashoka call it the hybrid value chains, and we have demonstrated that in healthcare and housing, which we can talk about in a while. So that's exactly what we believe, and completely agree with Ricardo's statement that change is the only constant. Carmen, tanto o Luiz quanto o Vishnu citaram duas coisas. Primeiro, inovação. Necessidade de inovação, e eu concordo plenamente, sem inovação não há sustentabilidade, em particular em negócios inclusivos, mas mesmo num sentido mais amplo. Segunda coisa que eles citaram foram grandes volumes e margens pequenas. Isso já exige uma inovação na forma das empresas pensarem. Falando nisso, eu queria passar o seguinte, como é que a gente mede o resultado de negócios que são inclusivos? Porque acho que a gente precisa mudar também a forma de mensuração, ou não? Es una necesidad el tener que medir ese impacto social o ambiental. Hoy por hoy ya existen herramientas como Gears o Iris que nos permiten medir justamente ese impacto. Lo cierto que son herramientas que recién se están comenzando a utilizar aquí en América Latina especialmente y que no están muy difundidas, aún son muy costosas, o sea, su coste es elevado para lo que es el uso de estas herramientas. Por tanto, creo que es uno de los principales desafíos justamente el poder medir ese impacto social y ambiental. Va a ser una necesidad, es una necesidad imperiosa. En la medida que nosotros podamos medir ese impacto social y ambiental, vamos a poder incluso atraer más fondos interesados en los emprendimientos porque van a poder certeramente ver
cuál es el impacto que están generando. O sea, hay que tener presente que cuando nosotros hablamos de inversión de impacto, es una inversión que va a estar buscando un retorno económico, pero va a estar buscando ese impacto social y ambiental y lo vamos a tener que mostrar. Hoy también tenemos plataformas como Sistema B, que se están empezando a desarrollar, que también van en camino a conseguir que las empresas de alguna manera se certifiquen como empresa B y puedan demostrar también ese impacto social o ambiental. Pero es uno de los principales desafíos. Eu queria aproveitar aqui, lembrar a todos para mandarem as perguntas através dos papéis que vocês receberam, através do Twitter, através do Facebook. A gente quer receber as perguntas de vocês. E enquanto isso, eu queria aproveitar e definitivamente eu concordo com você, Carmen, eu acho que uma das coisas que tem que mudar é a contabilidade dos resultados, porque se por um lado o resultado financeiro não pode ser ignorado e ele não pode, por outro, a gente tem que incluir várias outras variáveis que hoje não são e o ideal é transformá-las em quantificações financeiras, que levam em consideração o impacto ambiental, o impacto social, e hoje isso, infelizmente, não é feito e acaba também levando a limitações nas decisões que são tomadas. Falando em dinheiro, já que eu estou falando em quantificação, eu queria perguntar para a Margot o seguinte: como capitalizar empresas sociais? Em particular, levando em consideração que uma dessas transformações que a gente viu, se por um lado a economia dos países emergentes melhorou muito na última década, o inverso, infelizmente, aconteceu com os países desenvolvidos, de onde vem a maior parte dos recursos que hoje financiam essas atividades. É só ver as próprias empresas, porque no fundo são empresas onde todos vocês trabalham, vem originalmente como a maioria das organizações que hoje estão envolvidas com esse financiamento de países desenvolvidos. Como lidar com capitalização dessas empresas nesse ambiente? Thank you. I think it's a great question and a very important and timely one. In the first couple of years of our initiative, the center of gravity, if you will, has been very much in the US and in Europe as the sort of source of capital, and often the enterprises or intermediaries that have been the destinations of that capital were domiciled also in the US and Europe, but globally. And I would say we've seen a really notable shift in the past 2 years, where more and more we are hearing from capital or asset owners and managers in Brazil, in Hong Kong, in India, in South Africa, that want to put their capital to work both to generate long-term shareholder value, but to generate deliberate social and environmental value. And I think the story of Sistema B, which is coming in, building on the B Corporation movement in the US, but adapting and improving it, and then feeding that, both back up to the US and elsewhere, is a good example. I can think of lots of others, but really we see that the center of gravity and the source of momentum and increasingly the source of global capital is domiciled outside the markets where we have been traditionally looking to. And that's all the more reason, we believe, to help catalyze those markets so that capital in Brazil can be invested in Brazil according to the priorities that people have for it, and so on and so forth. I was in South Africa last month, and there's a new pension regulation there called Regulation 28, and it allows South African pension funds to invest up to 35% of their assets into unlisted equities. It requires a very robust, what we call ESG analysis, environmental social governance, and it creates a set of recommendations that pension funds invest in accordance with the country's developmental priorities. So that's $1 trillion of South African assets that are going to be going in increasing proportion to social purpose, and that's much more than you're going to get from USAID or from OPIC or from a US agency, and so that's, I think, where we see a lot of the future. Bom, você colocou uma série de fontes importantes e terminou falando do que são fontes, vamos chamar de oficiais, fontes que vêm de governos. Nesse sentido, Vishnu, eu queria passar para você uma pergunta que é do Rafael, da plateia,
que é o seguinte: se em algum lugar do mundo há uma política pública, porque até agora a gente falou muito de iniciativas privadas, mas se há uma política pública específica para negócios sociais, e como vocês especificamente veem isso? Public policies focused on social businesses. Pardon me for saying this, but personally, most of the models we work with, we don't depend on public policies. The reason is, at least in the emerging economies, you see that the minute you depend on a public policy or a government for anything, the scalability takes a hit. We are not able to serve as many populations as we want. So right now, I think the social business movement overall in the world is still in a very nascent stage. I have not come across any public policy which talks about, a social business included in a public policy, but I can open it up to others. Algum de vocês conhece algo nesse sentido? Luis, you are, I'm sure, much more expert on Latin American policies and many things. But I would just say that actually yesterday was formally launched something called the Impact Investing Policy Collaborative. And Carmen and I are both going tomorrow, Monday, to a meeting that is taking place of policymakers and investors around the world looking at enabling policy and regulation. Now, the impetus has been on unlocking social capital, but businesses are the sort of corollary to that. And so there's a whole online resource, the Impact Investing Policy Collaborative, and the people behind it have found hundreds of policies and regulations around the world, local, federal, state, it depends on the governance structure. The Reserve Bank of India's priority sector lending requirements, which require banks to put a certain amount of capital to work in priority sectors. That could be an example. The multifundos pension fund regulation that happened in Peru a few years ago. South Africa has a broad-based black economic empowerment initiative. So depending on sort of, again, your definition, we've found a lot of policy and regulatory frameworks, some of which do a better job than others, and I think that is also an emerging area, that intersection of public policy and social business and investment that we can explore further. Aproveitando os comentários tanto do Vishnu quanto da Margot, em primeiro lugar porque eu concordo com o Vishnu. Se uma coisa que a gente aprendeu nos mercados emergentes nas últimas décadas é que se os países, e em particular as populações, forem esperar os governos resolverem os seus problemas para que eles sejam resolvidos, provavelmente a gente não vai assistir, espero que próximas gerações assistam. Então é ótimo que a gente tome as rédeas e tenha iniciativa, que é algo que o mundo desenvolvido sempre teve. Agora, tem um outro lado disso, que eu acho que é importante, que é, há iniciativas importantes acontecendo do lado de inclusão por parte de governos, e eu queria aproveitar e passar para o Luiz, falando de algumas de América Latina, e podia falar, começando, quer dizer, o próprio Bolsa Família, que é uma iniciativa do governo brasileiro, acabou sendo inclusive copiado em outros locais. Você tem iniciativas na parte de oferecer moradia, várias na América Latina, se eu não me engano a primeira foi o Mi Vivienda, que é mexicana. O que eu queria saber é como o BID tem interagido com isso, porque salvo engano meu, há financiamento do BID para programas específicos assim, estou enganado? Não, de forma nenhuma. Eu acho que essa questão do Rafael é importantíssima, porque você não pode pensar em escala de chegar a milhões de pessoas se você não pensar no setor público como sócio estratégico nesse processo. Então, o que a gente tem visto muito, em vários casos, é que o setor público tem plataformas muito poderosas, o Bolsa Família sendo um exemplo. Que outra plataforma chega a 50 milhões de pessoas com a capilaridade que tem o Bolsa Família? Mas qual é o grande desafio? É que a pobreza, você tem várias dimensões. Uma delas é a questão da renda. Mas a segunda, e às vezes mais importante, é a multa de pobreza. O pobre paga mais por todos os produtos e serviços quando ele vai ao mercado. Então você resolve um problema oferecendo o Bolsa Família. Mas a segunda, e eu acho que a grande oportunidade para o setor privado pensar é: quais são os serviços que nós poderíamos estar oferecendo a essa população
para ajudá-los a fazer um caminho produtivo, o caminho da formalidade. Essa é uma oportunidade privada, ela não é uma oportunidade pública. Além disso, você pega vários programas de subsídio para a moradia popular, em que o setor privado constrói as casas e acaba tendo acesso a esse subsídio do setor público. Então ele é bastante complementar, e nós temos vários programas na Colômbia, em El Salvador, no México, que fazemos exatamente isso. Trazemos operadores privados que estão querendo oferecer esses modelos de negócio à base da pirâmide e nos beneficiamos do fato de que eles podem ter acesso a esses bônus ou a esses subsídios da casa própria. Então, aqui é muito importante, quando você pensa setor público, pensar não só do ponto de vista de políticas públicas que promovam a inclusão, mas pensar as plataformas que já existem e que são públicas e que têm capilaridade, e como que o setor privado pode se juntar a essas plataformas para oferecer novos produtos e serviços acessíveis a esses grupos de baixa renda. E o BID tem trabalhado muito nesse sentido, em colaboração com o setor público e com os governos.